Gol do Santos foi maravilhoso, né? Uma jogada muito trabalhada, né? Primeiramente com o Dodi pegando a bola, que estava sumido na partida, mas na jogada que ele fez no primeiro tempo, resultou no gol. Ele pega a bola, acha o Lucas Lima carrega, acha o Braga, que dá um passe belíssimo. Também foi a única participação do Braga na partida. Tá bom, né? Foi um passe belíssimo. O Lucas Lima entra dentro da grande área, ergue a cabeça, vê o David bem posicionado, vira o corpo, né, Cardoso? Vira o quadril e coloca no canto. E bem posicionado porque se desvencilhou da marcação, né? Ele ameaçou correr em direção ao gol, só para completar, perfeito. Deu o gato, né? O famoso gato, perfeito. Esperou para receber e aí recebeu com espaço para poder fazer aquilo. Né? Então a movimentação e a parte técnica dele foi muito boa. E o que o Halley falou que o Vasco não conseguia criar, que o PEC foi mal, realmente, e isso foi por causa da consistência defensiva do Santos. Ok, claro, mas acho que o Santos deixou para ter essa consistência defensiva muito lá atrás. Né? Os exemplos que a gente viu contra o Bahia e contra o Cruzeiro, que era um time que pressionava a saída de bola do adversário. A saída de bola mais perto do meio de campo, né? Que foi quando conseguiu roubar algumas bolas. O Santos não conseguiu roubar essas bolas ontem e nem tentou no segundo tempo, né? Porque já estava ali meio que conformado com o ataque contra a defesa. Então eu acho que a postura para essas outras partidas aí teve essa diferença. Mas depois daquilo, o Vasco não criou nada porque o Santos estava muito bem posicionado, muito bem fechado. O Santos, permito até discordar um pouco, eu acho que realmente, com a bola no pé o Santos não jogou bola, mas eu acredito no segundo tempo principalmente, mas a consistência defensiva do Santos, ela foi impecável no jogo de ontem. Em relação a meio campo principalmente. Sim, mas por que o Bahia e o Cruzeiro não cruzaram tantas bolas na área do Santos? Porque o Santos estava dando combate mais à frente. O Santos conseguia roubar a bola mais à frente e não dava o espaço para os adversários chegarem numa área que desse para cruzar. Muito ineficientes também, né, Cardoso? Oi? Até entendo, teve 50 cruzamentos, e foram muitos ineficientes. E aí, não, sim, porque daí os caras tiraram tudo também, pelo alto, beleza. Não só pela pouca qualidade do Vasco. Eu acho que os dois laterais fecharam muito bem os espaços. Mas, Jefferson, você não pode dar chance para o cara dar 50 cruzamentos, porque não é sempre que o dos 50 não vai sair nenhum. Eu acho perfeito o ponto. O ponto que você trouxe é perfeito. Mas eu acho que também isso pode ter retratado uma deficiência do Santos ontem na partida, mas ao mesmo tempo também mostra por que o Vasco está na situação que está. Uhum. Porque se recorreu para esse tipo de jogada contra o Santos e insistiu numa jogada que não vinha. É a limitação. É uma limitação. E é o mérito do Santos também naquela área defensiva ali. Esse não é o Vasco. O Vasco tem mais criatividade do que isso. Claro, o Vasco não vem bem desde que perdeu para o Bahia, mas o Vasco já mostrou, principalmente nas duas primeiras rodadas, que tem mais repertório do que isso. E aí exalta a qualidade do Santos na marcação do meio-campo. O meio-campo do Santos, ontem, o Dodi e o Rodrigo Fernandes sumidos. Não, eles fizeram um trabalho sujo de marcação e têm feito esse trabalho sujo de marcação. Mas foi muito atrás, Lázaro. Foi muito na meia-lua. Eles jogaram muito perto da meia-lua defensiva. O trabalho do Vasco, na minha opinião, é muito ruim. O Vasco não disputa nada, treina a semana inteira e o final de semana, os jogos do Vasco... Tem feito jogos bons o Vasco. Contra o Atlético Mineiro, eu achei. Contra o Palmeiras jogou bem. Então, mas Lázaro, por quê? Porque o Palmeiras atacou o Vasco. Muito pouco. Né? O Vasco não eu não espero nada de um time que tem uma questão. Queria salientar uma questão, que o Cardoso falou muito bem ontem no nosso pós-jogo, né? O bloco defensivo do Santos estava sólido, é verdade. Mas o Vasco pelo menos teve 2, 3 oportunidades claríssimas. A do Piton no final do segundo tempo. E se a bola entra, o discurso era outro. Isso que me incomoda, sabe? O Santos foi muito recuado no segundo tempo. Se toma o gol de empate, deu muita todo chance mundo pro ia azar, falar, pô. o cara é retranqueiro, o cara abdicou do ataque. ataque. Tem que jogar assim, gente. O Santos tem que ter saída mas de as bola. melhores partidas do O Santos Santos, não pode dar a bola pro Vasco da Gama o Santos com a como bola. time pequeno. O Santos encontrou um modelo de jogo. É um modelo reativo. Algo pontual ontem. Mas calma, tá um falando uma coisa e outro entendendo outra. Ninguém tá pedindo pro Santos ter a bola. Ninguém tá pedindo isso. A gente tá pedindo pro Santos não jogar tão dentro da sua grande área. Poderia ter tido uma marcação mais alta. Os volantes não ficarem tão ali na meia-lua. Contra o Bahia foi assim, contra o Cruzeiro foi assim, contra o Nils foi assim, e ontem não foi assim. Cardoso, foi 45 minutos de ataque contra a defesa. Isso não diz. E foi uma opção do Santos mesmo. Sim. Isso não diz sobre o Santos, diz sobre o Vasco ter encurralado, até porque o Santos tinha o resultado desde os 15 minutos. Então, mas não pode ser encurralado pelo Vasco, entendeu? Pelo nível das duas equipes tem um nível parecido. Eu não acho que o Vasco encurralou o Santos. Eu entendo que o Santos recuou e chamou o Vasco. Defender o resultado no segundo tempo, mas não usou a melhor estratégia. Meu Deus, ele arriscou demais. Se ele quis fazer isso, ele arriscou. Eu acho que ele não quis. Eu acho que o Vasco ele quis defender, mas não defendeu da forma correta.
Mas, e o Vasco cara, não tem pode. isso. E o Vasco propõe jogo. E o Vasco é um time de propor jogo. O Vasco propõe jogo contra o Palmeiras. O Vasco foi pra trocação contra o Palmeiras. E o Vasco assim, foi pra e vamos trocação contra o pensar, Galo. que time nesse ano se fechou tanto contra o Vasco igual o Santos se fechou ontem? Poucos, né? Então o Vasco não está acostumado a ficar com a bola até tão perto da sua grande área para depois ter que achar passe. O Vasco está acostumado a ser atacado também e ter espaço para atacar. Por isso que o Peck está jogando bem, o Alex Teixeira também. Então ontem foi um jogo, acho, estranho pra caramba. O Santos se recuou muito e o Vasco não sabia o que fazer com a bola. Por isso que só cruzava. Porque falta Só qualidade. cruzamento. Agora, teve alguns lances claros do Vasco, né? Teve aquela linha de passe dentro da grande área, 3 toques de cabeça dentro da grande área do Santos, que o De um João Paulo faz lateral. uma defesa incrível. É. Né? Ali poderia ter saído o gol de empate, por exemplo, do Vasco. Gente, em 90 minutos você não pode Eu esperar entendo o time que o não vai... Santos Sim, não pode também tem jogar, essa, não também pode tem ter essa essa, postura isso é verdade. contra outros adversários. Se tiver essa postura que teve diante do Vasco, a tendência é o Santos tomar ferro. O Santos tem que ter saída de bola, tem que ter alguém para puxar contra-ataque. E a gente tem que enfatizar Mas não que tinha ontem jogador, né, também. o Braga poderia ter Não, feito então, isso. não foram pra bem. puxar A partir do contra-ataque. Não foram bem. Eles cansaram, não tinha mais ninguém. Então, não, mas o problema é que Rally- cansaram e aí não tem banco. Não, mas Não tem banco. o Rally trouxe o ponto que foi a maior deficiência do Santos ontem. Porque tinha 2 jogadores rápidos, velocistas de ponta, Ângelo e Lucas Braga, e esses 2 jogadores na fase defensiva foram muito bem. Eles recompuseram muito bem. Mas na fase ofensiva, ao invés de eles tentarem um pouco mais o jogo, eles ficaram limitados em jogar aquele jogo central. Se você vai pra cima, se você tem velocidade e você perde a bola, recompõe. Até porque o time tá se defendendo com 2 linhas de 4. O Santos se defendia com 2 linhas de 4. E, inclusive, exaltar Lucas Lima, que fez um grande jogo ontem, e algumas vezes era o Ângelo que ficava no 2 junto com o David Washington, e o Lucas Lima voltando para marcar lateral. Coisa que eu nunca tinha visto nem no próprio Santos no auge. Agora, quando tinha a bola, quando pegava a bola para partir para cima, Ângelo e Lucas Braga, faltou essa ousadia que poderia levar o Santos um pouco mais à frente.